Caros alunos e alunas do Cefet-MG, tudo tranquilo? Aqui é o professor André Barros, do DEMAT, Departamento de Engenharia de Materiais. Venho apresentar o projeto de ensino Introdução ao Estudo do Kit de Desenvolvimento Arduino e um ambiente de simulação online. Vamos trabalhar com os professores Vitor Lopes, coordenador do projeto, e João Paulo Machado, até a primeira semana de agosto. Bom, na primeira parte desta aula, eu vou apresentar rapidamente ideias básicas sobre os microcontroladores, a plataforma Arduino, né, e a sua programação, que se realiza na IDE, a Interface de Desenvolvimento. A parte 2 fica com o professor Victor Lopes, ele vai falar rapidamente sobre a ferramenta Tinkercad, utilizada para simulações, vai apresentar circuitos elétricos e eletrônicos, e também um exemplo com a placa e a sua programação através da linguagem C. Há muito tempo encontramos informações sobre o Arduino na internet, em livros, né? Essa placa microcontroladora foi criada na Itália em 2005, sendo muito utilizada na construção de protótipos e projetos eletrônicos, com base em open source, o código aberto, né, em hardware e software livres, né. A grande vantagem do Arduino sobre as plataformas de desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de uso. Pode dizer que ele é bastante acessível até para pessoas com conhecimento técnico, né. Basta um pouquinho de boa vontade, acompanhar um mini curso na internet, assistir alguns vídeos, né? Consegue montar os seus próprios projetos. Então, além desta vantagem, nós temos outra, né? As pessoas que usam Arduinos compartilham na internet os seus projetos, os seus esquemas, os códigos, né? E com isso conseguimos avançar rapidamente no aprendizado na área de microcontroladores. A plataforma Tinkercad, existe um recurso de compartilhamento, então você procura no Google um exemplo sobre controle de temperatura ou de irrigação de plantas, né? E alguém já realizou esse projeto, está lá como exemplo. Você pode usar, né, dentro do ambiente do Tinkercad, aquele arquivo, né, com o código em linguagem C e o esquema do circuito. Outra coisa muito interessante, né, a aplicação, o Arduino, por ter várias entradas de saídas digitais e analógicas, é possível conectar mais de um dispositivo, né, o equipamento. Então a gente chama isso hoje de internet das coisas, né, você conseguir comandar equipamentos eletrodomésticos dentro da sua casa, por exemplo, câmera de segurança, né, com acionamento desses dispositivos por um microcontrolador. Nessa figura a gente tem aqui um sinal sendo enviado ao motor de corrente contínua, alimentado em 12 volts, aqui a medição de alguns níveis de tensão na placa, né? Então com isso nós conseguimos medir grandezas físicas, luz, temperatura, por exemplo, transformar em sinais de tensão e com a programação, né, com as instruções desenvolvidas, atuar dentro de um processo. O projeto do Arduino, desenvolvido em 2005, rapidamente atingiu seus objetivos. A facilidade de programação, baixo custo, acessibilidade, né, a pessoas de várias áreas, né, e níveis, né, estudantes, projetistas, né. Hoje a gente vê também aplicações muito avançadas, através de pesquisa, né, por engenheiros, estudantes de pós-graduação, né. O Arduino Uno R3, que a gente vê nessa figura, é uma placa bastante utilizada mundialmente, ela é a mais vendida atualmente no mundo, e ela é o primeiro passo para quem quer aprender, né, a entrar na área de microcontroladores. Ela apresenta um bom número de entradas e saídas. Aqui nas extremidades da placa nós temos os conectores, né, saídas analógicas e digitais. Ela também tem uma compatibilidade muito grande com placas, né, externas, chamadas shields, né. Então, o shield ele nada mais é do que uma placa que pode ser acoplada sobre o módulo, né. Nós podemos, inclusive, empilhar, né, vários shields acima do módulo. A gente vê nessa figura aqui um shield de prototipagem sobre o Arduino Uno. Então a pessoa pode montar um projeto aqui, né, soldar componentes, circuitos integrados,
LEDs, resistores, etc. E com isso nós vamos ampliar bastante a capacidade e as funcionalidades do módulo Arduino. Basicamente, então, nós podemos resumir que o Arduino é uma plataforma formada por dois componentes: a placa, que está aqui à esquerda, é o hardware utilizado para a montagem dos nossos projetos, e a interface de desenvolvimento, a IDE Arduino. Existe o software em linguagem C, onde vamos escrever as instruções, né, o código, para que a placa execute, né, as funções que queremos. A placa do Arduino Uno R3, vou mostrar rapidamente aqui, né, esse aspecto da placa. A primeira ideia, nós temos aqui os orifícios na parte superior e inferior, onde estão disponíveis conexões de alimentação elétrica, né, sinais de 5 volts, 3.3 volts, o GND, o terra da placa, entradas e saídas analógicas e digitais. Então, na literatura Arduino, essa disposição de orifícios são denominados, esses orifícios são denominados de pinos, né, uma denominação mais consagrada. Então você vai ouvir falar muito de pino de 5 volts, pino de terra, GND, o pino de saída 5, né, PWM, né, etc. Né? Outros componentes da placa, né, são vários, vou colocar só alguns aqui, vou destacar alguns. O regulador de tensão, por exemplo, nessa região da placa. Ele fornece uma tensão de 5 volts estabilizada a partir da entrada de tensão na faixa de 7 a 12 volts. Aqui nós temos conectores ou pinos de alimentação elétrica, pino de entrada analógica, de 0 a 3 os pinos ou conexões digitais. Outro indicador, o LED, que indica que a placa está ligada. Nesta região nós temos o conector USB, um cabo do tipo AB muito usado em impressoras mais recentes, né? Então nós vamos aprender ao longo do curso conhecer os componentes dessa placa. Uma ideia básica sobre microcontroladores, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A gente vê aqui alguns equipamentos, máquina de lavar, eletrônica embarcada em automóveis, né? Uma TV de LED com controle remoto, celular, etc. Esses equipamentos, eles têm, a gente pode dizer que eles têm sistemas embarcados, né? Ou seja, os sistemas embarcados são sistemas eletrônicos computacionais, né, no interior desses equipamentos. Eles fazem o controle, né, de determinadas funções, né? Antes do microcontrolador, historicamente, a gente tem um microprocessador, que é um circuito integrado programável, né? Ele vai realizar funções, né, estabelecidas num programa. Então, executa operações aritméticas, tomadas de decisão lógicas, né? Controle de entrada e saída de dados. Por exemplo, eu envio um arquivo para a impressora, eu envio um arquivo para ser gravado no pendrive. Tudo isso é coordenado pelo microprocessador. Mas o microprocessador ele não trabalha sozinho, ele só contém a CPU, ou unidade central de processamento, é o cérebro, né? E ele executa somente as funções programadas que outros componentes externos lhe enviam, né? Então, características marcantes de um microprocessador são velocidade de processamento e aplicações em sistemas mais complexos. Já o microcontrolador, né, o que seria o microcontrolador? Ele é uma evolução dos microprocessadores, ou seja, eles podem ser programados para funções bem específicas. Nós temos aqui o módulo Arduino, o microcontrolador está aqui em destaque. Ele é um microprocessador, memória RAM, memória ROM, temporizadores, etc. Tudo isso, né, integrado em um só chip. Então a gente pode definir basicamente que o microcontrolador ele é um microcomputador de um só chip. Uma pergunta muito frequente que a gente ouve, né? O Arduino ele é um microcontrolador? Nós podemos esclarecer essa dúvida assistindo o primeiro vídeo do nosso curso, tá aqui disponível neste link. O autor do vídeo explica detalhadamente a placa controlador Arduino, que é um modo de desenvolvimento. Nós vamos esclarecer essa dúvida dedicando um tempinho para isso, né? Então assista um vídeo muito interessante. A programação do Arduino, né?
Bom, o Arduino é uma plataforma, né, contendo hardware e software. A gente chama isso tudo de plataforma de desenvolvimento. O hardware, como já foi apresentado antes, é uma placa de prototipagem, através dela nós vamos construir os nossos circuitos, nossos projetos. E o software é uma IDE, né? A gente chama de IDE, vem do inglês Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado. Essa IDE ela é executada no computador, né? Onde nós vamos construir um programa. O programa na literatura Arduino é conhecido como Sketch, baseado na linguagem C, C++. Vamos fazer rapidamente o download deste sketch no site do Arduino, está aqui indicado. E após a programação e compilação do sketch na IDE, fazemos o upload do mesmo para a placa do Arduino utilizando um cabo serial, né, USB, do tipo AB, muito utilizado em impressoras mais recentes. Nós temos aí na foto a placa, né, do Arduino Uno R3, o cabo USB padrão AB e um notebook. O sketch elaborado pelo projetista, né, vai transferir para a placa do Arduino as instruções a serem executadas para a sua devida operação. Aqui nós temos as principais referências para a aula 1. Nós temos muitos livros, né? Páginas da internet, mini cursos, vocês vão encontrar um vasto material sobre a plataforma Arduino. Na parte 2 dessa aula, o professor Vitor Lopes vai trazer para nós a ferramenta Tinkercad e exemplos básicos de programação, circuitos elétricos e eletrônicos, e um exemplo com a placa e a sua programação em linguagem C, C++. Um bom curso para vocês e nos vemos na próxima aula. Um abraço.